programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, acompanhe agora. Próximo dia 25, trabalhadores e trabalhadoras em educação realizam Assembleia Estadual em Belo Horizonte com paralisação total de atividades. Voltamos a falar do encontro Educação Sem LGBTfobia. Nesse mês do educador e da educadora, uma homenagem do Sindiúti MG. De Brasília, as notícias da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Educação em Debate. Durante o encontro Educação Sem LGBTfobia, evento promovido pelo Sindiúti, com mais de 150 pessoas, a psicóloga Dalcira Ferrão, da Secretaria de Estado da Educação, defende a discussão da diversidade de gênero na escola e em todo e qualquer espaço. Acho que é importante ressaltar que a escola, ela muitas vezes, ou quase sempre, reproduz o que está acontecendo aqui fora. A escola não é um espaço, um ente fora do mundo, né? Descontextualizado também. E se a gente não está cuidando do que está acontecendo aqui fora, certamente há a possibilidade disso ser reproduzido e ser repetido também no ambiente escolar. Dificilmente a gente consegue avançar nas discussões na educação, pensando gênero e diversidade, se a gente não levar em consideração esses dois princípios, né? Entender uma escola plural, né? Compreender e considerar a diversidade dentro da escola e dos sujeitos, e das disciplinas, e dos professores, e do corpo de funcionários, é fundamental para se pensar a educação nesse ambiente desses sujeitos. E pensar mais do que isso também, este processo formativo. É bem essa coisa assim, nos olhamos, somos diferentes, temos coisas e características que nos complementam, e ressaltar essas diferenças tem sido um grande desafio da nossa escola e dessa pluralidade. Falar de sexualidade, falar de gênero, é falar de coisas da nossa sociedade. É compreender esses sujeitos e esses alunos e esses professores e essas professoras como por completo. A gente não tem como dividir as pessoas, os sujeitos, em caixinhas, em compartimentos. E isso cabe só a esse professor. Isso não é importante, não cabe à escola, que é bem o discurso, como o Carlos trouxe, aí da escola sem partido, dos patriotas e por aí vai. Então, compreender a dignidade humana, a igualdade dos direitos, o reconhecimento e a valorização das diferenças e das diversidades, e pensar gênero e diversidade em sua transversalidade, em sua globalidade. Esse é o grande desafio quando a gente está pensando as discussões de gênero e diversidade dentro da escola. Também não é simples e fácil a gente desconstruir esse mundo que a gente, mesmo antes de ser gente, já aprendeu que ele existe, né? Então é uma tarefa árdua e é uma tarefa cotidiana. A gente precisa pensar e nos repensarmos constantemente em nossas ações, em nossas atitudes, dentro das nossas casas, em outras relações que a gente tem também. Cristóvão de Mendonça, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, Sindiúps, destacou, durante o encontro promovido pelo Sindiúti MG, a necessidade de mais união para a construção de uma escola pública em Minas Gerais sem LGBTfobia. O Sindiúti está de parabéns por esta grande e importante iniciativa. Os educadores mineiros estão de parabéns pela qualidade do debate que foi feito aqui hoje. Pelas intervenções, a gente percebeu com muita nitidez que os educadores estão comprometidos com uma educação que seja verdadeiramente democrática, uma educação que seja inclusiva a esse público tão discriminado nas escolas. Então, parabéns ao Sindiúti, parabéns aos educadores. Se você tivesse que fazer alguma contribuição de forma bem efetiva para a escola, o que você diria hoje a esses educadores que eles precisam se ater a um discurso que não pode deixar de ser feito no ambiente escolar? O que você diria? Eu diria que nós precisamos entender que a escola é um espaço público e precisa acolher desde o acesso, a permanência e com condições de aprendizagem para esse público específico
que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e assexuados. Então eu diria que o currículo formal e participativo precisa garantir esse acolhimento a esses meninos e essas meninas, a prática pedagógica precisa garantir essa permanência e a gestão precisa dar condições de aprendizagem. Assim nós teremos uma escola mais inclusiva, uma escola melhor preparada para esses alunos e essas alunas. Um dos assuntos muito abordados durante os debates foi a questão do nome social. De que forma os educadores podem lidar com isso? Uma pena que nós brasileiros ainda estejamos discutindo, sem alcançar ainda esse objetivo, o nome social. Os nossos irmãos da Argentina já discutem coisa muito mais além do que isso. A lei de identidade que se tornou realidade na Argentina é realmente um ponto que nós brasileiros precisávamos discutir. Mas enquanto a gente não consegue atingir este alvo, o nome social é um paliativo, que é necessário e é assegurado. O respeito à pessoa, à figura humana, ele é estabelecido em lei. Portanto, o nome social não deve ser algo duvidoso. É necessário para que possamos ter o acolhimento a esses meninos e meninas trans na escola pública. Isso é um discurso tranquilo de se fazer, não é, Cristóvão? Ou seja, não é tão difícil assim colocá-lo em prática, vamos dizer. Como ouvimos hoje, é algo simples de ser feito, mas na prática a gente percebe que por motivos variados, os educadores e as escolas têm muita dificuldade de implementar a prática do nome social. A diretora estadual Maria Helena Gabriel, que também é coordenadora geral da subsede Uberaba, fez o convite a todos e todas para que a ajudem a construir uma escola que respeite a diversidade. Sonho que se sonha só é sonho que se sonha só. Sonho que se sonha juntos é realidade. Para isso nós estamos aqui com o maior espaço que nós temos hoje, que é o Sindiúti, um Sindiúti que nos representa, sempre vai nos representar, e tenho certeza absoluta que nós nunca vamos deixar margem para alguém dizer que somos homofóbicos. Pelo contrário, tá? É toda a vida que a gente está aqui, nós temos a maior tranquilidade que se algum espaço não é preenchido, é realmente falta de tempo. União e respeito também foram vozes recorrentes durante o evento. A gente precisa aprender a viver a sua prática sexual para poder entender o nosso adolescente na escola, para poder respeitar o homossexual e não simplesmente tratá-lo como só gostamos e de fato identificamos com ele, quando é o palhaço, quando ele é o brincalhão, não, ele é o máximo, ele é gay, mas é meu amigo, mas olha como ele é divertido, olha como ele é bonito, brincalhão. Não. Diversidade é algo que a gente ainda não aprendeu, nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. A gente quer mandar no cabelo do outro, cabelo não é seu, né? Vai cuidar do seu, que me importa. Se o outro quer alisar, se o outro quer esticar, se o outro quer enrolar, se o outro quer pintar, que me importa como que você quer se vestir. O dia que a gente aprender a respeitar a opinião do outro, o modo de ser do outro, as decisões do outro, então todas essas questões elas vão estar resolvidas, se a gente respeitar a cada um como ser humano, só isso. E esse tema da LGBTfobia na escola é um tema que é importante a gente tratar de forma específica, porque tem a ver com o nosso local de trabalho, onde a gente atua, mas é muito importante que a gente entenda ele num contexto mais amplo do que a escola, porque a escola é um dos instrumentos da sociedade. A escola é uma, a igreja é outra, e a escola ela vai ser o reflexo do que é a sociedade no geral. Então, quando a gente fala que os nossos alunos são LGBTfóbicos, quando a gente fala que os nossos colegas de trabalho eles são LGBTfóbicos, é porque eles são reflexo de toda a sociedade que é LGBTfóbica. Nós somos reflexo. Então, a luta contra a LGBTfobia ela não pode ser restrita à escola. Toda essa temática ainda precisa ser muito caminhada para superintendências, já a Senac, nós estamos fazendo essa discussão aqui hoje, porque eu acho que todos nós, ao regressarmos, nós temos uma tarefa árdua, bacana, de que nós vamos retornar e discutir esses assuntos. Os diretores estaduais José Antônio de Paiva Marcos,
Subsede Jaíba e Feliciana Saldanha, Departamento de Formação Pedagógica e Sindical, afirmam que a ideia de criação do coletivo LGBT nasceu no último Congresso Estadual do Sindiúte-MG. Eles destacam a importância dessa iniciativa. Os coletivos saíram com a incumbência de discutir nas conferências regionais preparatória à conferência estadual essa pauta e trazer já os indicativos de ação para o coletivo estadual que está sendo organizado a partir dessa data. Esse encontro foi muito importante para o nosso movimento, para o nosso sindicato, que ele marca o início de um debate profundo, um debate difícil nas escolas, e a gente pode ver a participação e a vontade que as pessoas têm de estar fazendo esse trabalho nas escolas. E às vezes não aconteceu ao longo desse período, e que agora a gente vê despontando enquanto uma oportunidade única de debater o tema sobre a questão do LGBT, a questão do preconceito dentro das escolas, não só dos educadores, mas também dos nossos alunos que estão sofrendo nas escolas sem ter uma identidade, sem ter a que recorrer. Fiquei muito feliz pela participação das subsedes. As subsedes empenharam, mandaram pessoas realmente que estão aí engajadas nessa luta, nessa militância, e foi muito importante essa participação. Saímos aqui todos nós com a sensação do dever cumprido e que a gente tem muito mais o que fazer. Muita gente precisando de nós nas escolas, então saímos aqui com o balanço, esse momento, de uma vitória para nós enquanto movimento sindical, que a gente tem que discutir sim esses temas nas escolas, a gente tem sim que debater todas essas temáticas dentro das escolas. Se a gente não fizer, outros não farão. O ator, transformista e humorista Carlinhos Brasil encerrou o encontro com várias performances, onde denunciou o preconceito, a falta de solidariedade, a violência, o golpe e desrespeito às pessoas pelo simples fato de serem diferentes. Antigamente eu era um cabra macho, hoje eu vivo no escracho, me tornei uma secretária da beira do cais. Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, fascinação. Vamos abrir a cabecinha, tanto os alunos de vocês, como principalmente dos pais, porque gay, gente, homossexual, as siglas LGBT não é doença, tá? É harmonia, é coração. E esse show que eu faço em muitos colégios, como eu tinha falado antes, E o pessoal aceita numa boa. E através da arte que eu tenho, do dom que Deus me deu, eu mostro para as crianças, os héteros, que entendam o lado artístico do homossexual. Tire sua dúvida com o nosso departamento jurídico. Tira dúvidas. Eu sou Ezequiel, de Campo Belo, e gostaria de saber, quem está em estágio probatório pode aderir à greve? Sim, todo servidor, inclusive os do estágio probatório, podem aderir à greve. O direito à greve é o direito previsto na Constituição, artigo 37, inciso 7, que garante a todo servidor público. O Supremo Tribunal Federal já tem consolidado o entendimento de que o servidor pode aderir à greve e essa adesão à greve não é considerada falta grave, ou seja, ele não vai poder ter nenhuma penalidade em razão da adesão à greve. As faltas greve não são aquelas injustificadas, então não pode haver nenhum tipo de penalidade do servidor. O servidor que se sentir ameaçado ou pressionado por ter aderido à greve pode entrar em contato com o sindicato para maiores esclarecimentos ou informações. CUT diz que não vai se calar diante do desmonte do Estado brasileiro e que esse governo será contestado dia após dia.
Momento CUT Minas. A CUT conclama todas as suas entidades para a mais ampla mobilização para o Dia Nacional de Greve em 11 de novembro. A forma da classe trabalhadora organizada reagir aos desmandos e aos retrocessos do governo Michel Temer é a luta unitária. E esta luta passa pela greve como forma de enfrentar e barrar a agenda deste governo. Por isso, no dia 11 de novembro, as palavras de ordem serão: não à PEC 241 e ao PL 257, não à reforma da Previdência, não à medida provisória do ensino médio, não à terceirização, à prevalência do negociado sobre o legislado e à flexibilização do contrato de trabalho, em defesa da Petrobras, do pré-sal e da soberania nacional. Calendário de lutas. O SINDIUT-MG convoca os trabalhadores e as trabalhadoras em educação para a Assembleia Estadual com paralisação total de atividades, no próximo dia 25 de outubro, em Belo Horizonte, no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse será o dia estadual de cobrança ao governador, pelo cumprimento dos acordos assinados com a categoria. Escola sem partido é o fim. Chega de mordaça. Profissionais da educação dizem não ao projeto Escola Sem Partido e garantem que escolas sem diversidade e sem liberdade de ensinar e educar não passará. Na verdade, a Escola Sem Partido ele não tem atingido somente professoras e professores, mas atinge a toda a comunidade escolar. É um projeto político, apesar de travarem o debate dizendo serem apolíticos, né, e que visa cercear direitos de grupos minoritários e de grupos vulneráveis dentro das nossas escolas. Então, quando se pensa não debater e discutir gênero e diversidade nas escolas, como um dos exemplos, ou todas as pautas que estão vinculadas aos direitos humanos, isso é um grande retrocesso. Nós não podemos recuar, não podemos deixar que um projeto tão retrógrado ganhe espaço na nossa sociedade, muito menos dentro das nossas escolas. Saiba o que pensam os profissionais da educação sobre esse projeto. Essa é uma pauta que sempre esteve em disputa, mas que sempre é uma pauta que não foi priorizada em razão das diversas demandas, principalmente as corporativas. Mas nesse momento em que a lei da mordaça tenta ser imposta aos trabalhadores em educação, é fundamental que os trabalhadores se organizem em coletivos para que eles possam pensar como trabalhar essa pauta, como tratar da questão da LGBTfobia, que atinge não só os educandos, como também os educadores. Escola sem partido é a mordaça aos professores. Não podemos discutir nenhum tema além do que seja matéria. Então, é uma forma de privar todos nós de discutir todas essas temáticas dentro da escola. Uma escola sem partido, jamais iremos discutir temas como LGBT dentro das escolas, jamais iremos discutir a questão do racismo, jamais iremos discutir a questão da homofobia que tanto assombra diversas pessoas no interior das escolas, no chão da escola. É preciso, sim, discutir, não a escola sem partido. Escola sem partido para você, o que significa isso? A escola sem partido não existe. A escola tem partido. E a escola é o partido da democracia, da inclusão, da discussão política. Não se pode conceber uma escola que não esteja preparada em seu espaço de maneira democrática, onde a gente acolhe toda a discussão, rediscute, discute, rediscute, porque é um erro pensar que os educadores eles têm condições de imprimir a sua marca nos seus alunos. Quem dera que fosse assim. Não, os alunos eles discutem, rediscutem e, obviamente, vão colher e vão assegurar na sua formação e pensar aquilo que desejarem. Ao longos anos de formação, o aluno, então, precisa ter contato com a diversidade de ideias, a diversidade de opinião, a diversidade de discussão, enfim, precisa encontrar-se com este universo para formar a sua própria concepção ideológica, política. Então, discutir escola como
que está sendo proposto, uma escola sem partido, é algo que realmente não tem significado. A gente precisa discutir um judiciário sem partido, a gente precisa discutir um executivo sem partido, a gente precisa discutir uma Assembleia Legislativa sem partido. Agora a escola não, a escola ela é fundada e criada exatamente para ali se encontrar todas as diversidades políticas e ideológicas, ali se fazer os debates necessários e dali as pessoas saírem com as suas concepções e com aquilo que elas conseguirem formar e entender. Essa diversidade é que é a beleza da escola plural, a escola democrática, a escola que nós propomos e que ainda não alcançamos em virtude do engessamento do currículo, em virtude do engessamento das políticas públicas, mas que o pouco que está construído possamos não destruir com essa ideologia fascista, essa ideologia negativa de construção de uma escola sem partido. Momento CNTE. Vamos a Brasília com as notícias do Seminário Nacional do Departamento de Especialistas da CNTE. Neste mês de junho, completa 2 anos da entrada em vigor do Plano Nacional de Educação, o PNE. A lei traz 20 metas objetivas para melhorar o acesso e os índices de qualidade da educação pública brasileira. Municípios e unidades da federação devem ter seus planos de educação aprovados em consonância com o PNE. Dados do Ministério da Educação deste mês mostram que 5.514 municípios e 24 estados do país estão com seus planos vigentes, faltando apenas 56 municípios e os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo a sancionarem suas leis. Entretanto, um balanço feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que reúne mais de 200 organizações na sociedade, mostrou que nenhuma das 14 metas previstas no plano para 2015 e 2016 foi integralmente cumprida. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, a porcentagem do investimento público direto em educação em relação ao PIB do país foi de 6,2% em 2013. O plano prevê na meta 20 a destinação de 10% do PIB para a educação. O investimento deve crescer gradualmente e a ampliação deve ser de 7% até 2019, chegando a 10% no prazo dos 5 anos seguintes. O próprio PNE estabelece que a execução e cumprimento das metas deverão ser monitorados de forma contínua e com avaliações periódicas. E, em virtude disso, foi realizado o Seminário Nacional 2 anos de implementação do Plano Nacional de Educação na Câmara dos Deputados em Brasília. Durante todo o dia, o assunto foi debatido entre parlamentares, educadores e representantes de diversas entidades ligadas à educação. O presidente da CNTE, Roberto Leão, participou do evento e falou sobre o tema o PNE e a valorização dos profissionais da educação. Se essa casa, deputados, senadores e companheiros do presentes, não for pressionada a manter o que está escrito, mas não só a manter o que está escrito, a fazer com que o que está escrito se torne realidade, nós vamos estar daqui a algum tempo reclamando, continuando a reclamar que é mais um PNE que não foi colocado em prática. Isso é difícil de dizer, isso é duro de dizer, mas isto é a verdade que hoje aparece com todas as declarações que são feitas, com tudo que a gente pode avaliar desse novo momento que vive o país. E nós não podemos concordar com isso. No PNE estão definidos os objetivos e as metas para o ensino em todos os níveis, infantil, básico e superior, a serem executados nos próximos 10 anos. O plano traz 10 diretrizes, entre elas erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade do ensino e valorização dos profissionais da educação. O deputado federal do PT de Santa Catarina e presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Implementação do PNE, Pedro Czai, fez um balanço do seminário. Discutimos como conseguir os 10% do PIB para a educação, que mecanismos, que fontes de financiamento, e ficou claro aqui a defesa do pré-sal, que não seja privatizado, não seja entregue para o capital estrangeiro, a exploração da maior riqueza, do maior patrimônio, que é do povo brasileiro, tem que ser destinado para a saúde e para a educação, como está previsto na legislação brasileira.
E, em terceiro lugar, nós fizemos uma síntese do que nós conquistamos nesses 2 anos e agora daqui para frente. O que temos que fazer imediatamente? O Sistema Nacional de Educação, que é para este ano, construir uma lei de responsabilidade educacional não punitiva, mas pedagógica para construir os entes públicos se responsabilizando com a qualidade e com os nossos profissionais. Dados do IBGE revelam que a diferença salarial entre professores e não professores formados em nível superior se mantém acima de 40%. Algumas das metas do plano, como a 17, envolvem diretamente o professor, a valorização do magistério com elevação do rendimento médio e investimento na formação e na carreira. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destacou que o plano precisa avançar na implementação desta meta. Nós temos que avançar agora no sentido do cumprimento da meta 17. E a meta 17 coloca claramente que nós temos que equiparar o valor médio do salário do professor ao valor médio dos profissionais que tenham formação equivalente. Além disso, a questão da jornada, além disso, a questão da formação. O Plano Nacional de Educação estabelece concretamente prazos para que os professores da educação básica tenham direito à pós-graduação. E o que nós chamamos a atenção aqui é que tudo isso está seriamente ameaçado diante desse momento dramático pelo qual o país vive. Além da meta 17, as metas 15, 16 e 18 também tratam da valorização dos profissionais da educação. As metas 15 e 16 tratam da formação e a meta 18 define a necessidade de assegurar planos de carreira para a valorização profissional, tendo como referência o piso salarial profissional nacional. De acordo com a CNTE, com relação à formação profissional, em maio deste ano, a Presidência da República publicou o Decreto 8.752, regulamentando a meta 15. E apesar de contemplar boa parte das expectativas da categoria, ainda está pendente no decreto a aprovação do Planejamento Estratégico da Política Nacional de Formação por parte do MEC, que deverá orientar o trabalho dos fóruns estaduais de formação inicial e continuada. Para o presidente da CNTE, falta investimento para que o PNE seja efetivado. A população precisa se mobilizar para poder fazer com que o PNE seja efetivamente alguma coisa concreta e não só um belo papel onde estão escritas belas ideias, mas que não se concretizam. Por quê? Porque, mais uma vez, quando chega a hora de investir na educação, não tem dinheiro. Então é importante que se mobilize e ainda que tivesse que falar sobre valorização, o tema da mesa era valorização, nós sabemos o que precisa ser feito para valorizar os profissionais e tudo isso precisa de investimento. Então nesse momento é importante que a gente debata profundamente o que está sendo feito com o Estado brasileiro no que diz respeito ao investimento na área social e no nosso caso a educação. Quem luta, educa. Nesse mês do educador e da educadora, uma homenagem do Sindiúte-MG. Neste mês de outubro, em que comemoramos o Dia do Educador e da Educadora, a direção estadual do Sindiúte Minas Gerais vem reafirmar o seu compromisso com a nossa luta coletiva. Sabemos o que significa a nossa profissão, sabemos do desgaste do nosso dia a dia, da sala de aula, dos corredores, da cantina, da gestão da escola. Sabemos de que a nossa profissão historicamente é atacada e desvalorizada. Então, nesse mês de outubro, o que nós temos que fazer é o diálogo com a sociedade, lembrando a importância da nossa profissão. Nenhuma sociedade se desenvolve se não tiver uma escola pública de qualidade. Nenhuma sociedade se desenvolve se não tiver o profissional da educação ali no dia a dia comprometido. Por isso, as nossas pautas não são meramente corporativas. Lutar por salário, por carreira, por concursos públicos, por condições de trabalho, é lutar por uma educação pública de qualidade e, portanto, é lutar em defesa da sociedade. Desejamos a você,
trabalhador, trabalhadora em educação, um feliz dia do educador e da educadora. E que possamos seguir firmes nessa luta pela nossa valorização, contra a precarização da educação, contra a privatização do ensino e contra que o orçamento público vá para a mão dos empresários da educação. Tem que ficar no serviço público, valorizando a escola pública. Feliz dia do educador, feliz dia da educadora e feliz dias de lutas e de mobilizações, que é o que nós sabemos fazer bem na defesa de uma educação pública de qualidade.